Amém, amados? Então Jesus, ele chega em Jericó. Na verdade, ele está vindo naquela direção um pouco antes, realizando curas, as coisas vão acontecendo. Ele cura um cego um pouquinho antes, né? Ele estava na direção a Jericó, lembra que o texto diz isso. Mas enfim, estava chegando, e agora aqui, logo no comecinho do texto, ele chega em Jericó. Jesus entrou em Jericó, diz o verso 1, e atravessava a cidade. Amados, eu acho muito interessante como Jesus, ele sinaliza, ele faz essa conexão com as profecias, com os acontecimentos do Antigo Testamento, relacionando com a sua obra e nos dando mensagens, juntando tudo isso, como alguém que vai costurando, sabe, e o enredo, a história do povo de Deus, do próprio Deus, com as suas mensagens, com a sua palavra. Se a gente pega, por exemplo, o momento do batismo de Jesus, o começo do seu ministério, é um momento emblemático, cheio de mensagens ali, de acontecimentos únicos. Primeiro, a presença da Trindade, um dos únicos, talvez a primeira, mas uma das únicas situações que a gente vê a presença desse Deus triuno num só lugar. A gente tem o Filho descendo as águas, nós temos o Pai olhando dos céus, falando: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, e o Espírito Santo repousando sobre ele. Mas é um momento que eles estão aonde? Onde Jesus é batizado? No Rio Jordão. João está ali, está batizando, está pregando, a galera está se convertendo, e Jesus chega lá, João olha para ele e fala: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Para que Jesus olha para ele e fala: faça isso para que se cumpra toda a justiça. É uma verdade, uma realidade um pouco difícil de se compreender, porque você precisa olhar, entender que ele vai ali com 30 anos de idade, porque na verdade era o cumprimento do que está escrito em Levítico. O sacerdócio, ele só poderia iniciar aos 30 anos de idade. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei, ele veio cumprir a palavra. Ele fala a respeito disso. A lei é boa, amém? O que ele veio trazer é que ele acrescenta algo mais, que é a graça de Deus, e que a graça de Deus também não é uma permissão para vivermos uma vida no pecado, porque agora a gente tem um sangue santo que foi derramado no nosso lugar, alguém que morreu no nosso lugar. Não, a graça de Deus é justamente para nos dar a condição de fazermos o que não conseguiremos fazer, que é nos movemos fora do pecado, é remover aquilo que nos contamina, aquilo que nos descaracteriza de filhos, e agora recebemos essa nova natureza, uma natureza de filhos de Deus. E Jesus, para mostrar isso, naquele acontecimento, o que acontece? Logo depois do seu batismo, quando dá o start, então ele cumpre a lei, ele submete inclusive alguém que era autoridade. Você olha para João era filho do sacerdócio, dos descendentes de Arão, amém? Que era a linhagem sacerdotal. Seu pai, quando recebe a profecia de que João Batista iria nascer, ele está justamente no seu ofício sacerdotal, dentro do templo, queimando incenso, que é a representação da oração. E o anjo vem falar para ele, falou: você vai ter um filho. Só que ele já era de idade avançada, ele duvida um pouco daquilo, fica inclusive impossibilitado de falar, até que o menino nascesse, ele pudesse dizer que o nome do menino ia ser João, né? Era João Batista, enfim. Só que Jesus está ali, diante dele, isso tudo está acontecendo. E quando o Espírito Santo vem, qual que é a primeira coisa que o Espírito Santo faz com ele? Vamos lá, supletivo. O que o Espírito Santo faz com Jesus? Leva ele para o deserto, né? Mas vamos dar uma recapitulada na história. Onde que ele está? No Jordão. O Jordão, o que acontece no Jordão? O Jordão é a travessia também emblemática, porque a gente tem primeiro o povo saindo da escravidão do Egito, atravessa o Mar Vermelho e vai para o deserto. Fica 40 anos lá. Depois Josué olha, vê a terra, mas ele não leva o povo até lá. Moisés olha, não leva o povo até lá, mas Josué, que ficava ali, alguém que era um discípulo de Moisés, ficava na porta da tenda quando a coluna vinha. Enfim, ele olha para tudo aquilo ali, e Josué é quem vai levar o povo à terra prometida, e é ele que atravessa o povo no Jordão, amém, amados? Então eles chegam à terra prometida, na travessia do Jordão. E o que a gente conhece dessa situação? A gente sabe que o povo não precisaria ficar 40 anos. Na verdade, quando você vai lá e você olha no mapa, ou você vai na região, o trajeto feito do Egito, onde o povo estava, até Canaã, era possível você fazer a pé por 40 dias. Então em 40 dias você percorria aquela caminhada, aquele trajeto, chegaria. E o povo ficou 40 anos, por causa de murmuração, por causa das dificuldades que tiveram, porque levantaram um bezerro de ouro, quando Moisés demorou muito, lá em cima no Sinai. Enfim, tem toda essa situação. E o que Jesus faz? Ele vem,
é batizado, o Espírito leva para o deserto para ser tentado. Então, como se ele estivesse resgatando aquilo que o povo não conseguiu cumprir, ele está cumprindo. Naquele deserto, Jesus é tentado. Então, justamente onde o povo transgrediu e não conseguiu obedecer, porque se não fôssemos lá em Êxodo, não vou para não alongar tanto, mas lá em Êxodo, logo no começo, no capítulo 3, Jesus fala assim: eu vos conduzi ao deserto, a fim de colocá-los à prova, para ver se me obedeceriam ou não. E Jesus vai lá e agora obedece. Jesus vai lá e cumpre. Satanás chega para tentar Jesus e fala: se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Isso é uma mensagem que sempre chega para mim e para você. Quando a gente olha até para a situação, a gente ministrou dízimos e ofertas, e muitas vezes homens e mulheres, filhos de Deus, fiéis nos dízimos e ofertas, às vezes passam por dificuldades. Por quê? Porque o sol nasce para justos e injustos. Não é porque você anda com Deus, é filho de Deus ou é fiel a Deus, que não vai passar também. Isso vai acontecer. Essa é a realidade. Um evangelho diferente desse pregado, ele é mentiroso. Essa é a realidade do evangelho. Vamos passar por dificuldades, porém o justo não mendigará o pão, amém? O Senhor cuidará da gente, mais hora ou menos hora, o Senhor se faz presente em nossas vidas. E a tentação qualquer, se você é filho de Deus, por que você está passando fome? Transforma as pedras em pães. E Jesus falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda boa palavra que vem da boca do Senhor. E ele vai passando por essas situações. Satanás coloca no alto do pináculo, fala: você joga daqui, vai dar ordem aos anjos a teu respeito. Ele vai, só que diferente do povo, e resgatando, na verdade, um lugar de salvação para nós. Jesus vence toda a batalha. No final, quando Satanás tenta exigir adoração, fala: se prostra, me adora, olha, os reinos da terra foram me dados, eu vou dar a você. Ele fala: só o Senhor, o seu Deus, prestará cultos, adorará a Ele, somente a Ele. E aí Satanás sai, os anjos vêm e servem a Jesus, e ele volta do Jordão, ele atravessa novamente o Jordão, amém, amados? Glória a Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando Jesus ele está entrando em Jericó, mais uma vez, ele está usando a história do povo de Deus para nos dar uma mensagem. O que acontece em Jericó é um fato extraordinário. Aquelas muralhas, elas eram justamente conhecidas pela sua solidez, pela sua imponência, pela dificuldade que todo inimigo tinha em transpassar. Era uma garantia de segurança para a cidade. As muralhas de Jericó, elas eram famosas. E o povo de Deus derruba as muralhas com uma trombeta. Não faz sentido, amém, amados? Mas num ato profético, seguindo a direção de Deus, por 7 dias eles dão uma volta, no 7º dia dão 7 voltas e tocam a trombeta, e as muralhas vão ao chão, elas caem. Jesus, ao entrar em Jericó e atravessando a cidade, ele está também agora mostrando para nós que muralhas serão derrubadas, barreiras irão cair. E a maneira como as coisas acontecem, o primeiro acontecimento aqui fala de uma grande barreira que muitos de nós desenvolvemos, não só no nosso tempo, mas em todo o tempo da humanidade, situações e dificuldades. Mas agora, da mesma maneira como ele mostra a palavra viva para nós, ela se cumprindo, mas não mais de uma forma exterior, naquilo que vemos, mas vivendo de uma maneira dentro de cada um de nós, ele está mostrando isso mais uma vez. Vou explicar melhor, amém? Por exemplo, quando ele está dando o sermão da montanha, ele fala a respeito disso. Ele fala: eu vim cumprir a lei e os profetas. E aí ele começa a detalhar aspectos da lei, e como ele veio trazer a profundidade. Por exemplo, ele fala: se está escrito, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Eu, porém, vos digo, se você olhar e desejar, você já está cometendo adultério. Então, olha a diferença. Não é só você ficar ali, enfim, não agindo na prática. O sentimento não deve existir. Nós temos que lutar, na verdade, com aquilo que contamina. É outra situação. Ele fala: olha, está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo, para que vocês amem o vosso inimigo e orem por aqueles que vos perseguem. Ele bota o patamar, amados, de moralidade e de caráter aqui, totalmente impossível para um homem comum, amém? Mas totalmente possível para aqueles que nascem de novo, como o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito que nos dá os frutos, amém, amados? Nenhum de nós é bom, Deus é bom, é Ele que vai fazer com que o Espírito frutifique em cada um de nós, mansidão, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio.
enfim, paz, alegria, tudo isso são frutos do Espírito Santo. Então o que Jesus está mostrando aqui, há barreiras, fortalezas, por exemplo. 2 Coríntios fala disso, justamente do que a gente vai ver aqui agora. 2 Coríntios 10, versículo 3 ao 5 diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Jesus vai nos ensinar agora ali com Zaqueu a destruir fortalezas que pode estar existindo na minha mente e na de cada um de vocês aí, porque essas fortalezas, elas, vez ou outra, elas tentam se erguer, amém? Com sofismas e convicções equivocadas dentro de nós. Isso não acontece uma vez só, mas isso se repete. Enfim, não lutamos com armas, não são armas, pelo contrário, armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então Jesus, ele entra agora em Jericó e ele traz e dá uma lição que inclusive ficou registrada e passou por 2000 anos aqui e vem nos ensinar hoje aqui nessa noite, para que fortalezas sejam destruídas dentro de nós, amém, amados? Que não hajam sofismas, nem argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus e possam trazer barreiras em nossas mentes. Isso não é para trazer peso sobre ninguém, na verdade é para nos defender. Eu mesmo olho com toda a humildade para uma palavra como essa e vejo a necessidade que eu tenho de receber e de ser ministrado por ela, amém, amados? O verso 2, a gente vai continuar aqui, a gente vai entender um pouco melhor isso. No verso 2 diz assim: ali havia um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Pois, embora vivamos... já estou lendo outro texto. Chefe dos publicanos. Quem que era Zaqueu, amados? Por que chefe dos publicanos? Isso aqui é muito legal. Já vai ler já. Por que chefe dos publicanos? O Zaqueu era judeu, por isso que Jesus até fala que ele era filho de Abraão. Só que ele estava a serviço de Roma, que tinha dominado sobre Israel. E ele era alguém que chefiava os cobradores de impostos. Por exemplo, Mateus, que também era cobrador de impostos. Zaqueu era um chefe desses caras. Era como se a gente olhasse hoje, sei lá, era quem que era presidente do INSS, o diretor do INSS, mais ou menos, alguma coisa assim. Era o Zaqueu, era esse cara, como se fosse lá o diretor do INSS. Ele chefiava a galera toda que ia cobrar impostos em Israel. Os caras ficavam loucos com ele. Por quê? Porque ele era israelita, só que agora ele estava a serviço de um povo que dominou sobre Israel e fazendo a cobrança de impostos. Então os caras ficavam por aqui, não gostavam. Tanto é que era um preconceito tão grande que quando Jesus olha para Zaqueu e fala: eu preciso ficar na tua casa, é na tua casa que eu vou ficar, a galera fica inconformada. Jesus olha para ele e diz isso. Vou só achar o texto aqui. Quero ficar na sua casa, verso 8, 6. Desceu com alegria, aonde? No 7, pronto. No versículo 7 diz: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ou seja, ele poderia ficar na casa de qualquer um, menos na casa de Zaqueu. Eu acho que Zaqueu também gostava de uma bagunça, né? Zaqueu devia promover uns forró na casa dele também, antes de chamar Jesus para ir lá. Ele devia fazer umas baguncinhas ali, a coisa devia acontecer, porque a galera orou, ficou inconformada. Falou: na casa de Zaqueu, velho. Puxa vida, ele podia ir para qualquer canto, mas para a casa de Zaqueu não. Sabe o que é isso daqui? Vocês estão prontos? Posso falar, não? Estão mesmo? Eu prego mais com água e açúcar? Eu posso falar real para vocês? Posso? Era mais ou menos se Jesus chegasse aqui. Vamos pegar uma galera que é mais de direita, assim, mais Bolsonaro, mais essa linha. E aí Jesus chegasse em Pernambuco, a gente estivesse olhando: poxa, Jesus chegou, atravessou Jericó, ele está aqui com a gente, que massa. Aí ele vira, olha para Humberto Costa e fala: vou ficar na tua casa. É isso aí. Humberto Costa,
preciso ficar na tua casa hoje. Vocês vão ficar felizes ou nós falamos, mano, pensei que ele ia ficar na casa do Arthur Pereira. Achei que ele ia ficar na Thalita Pereira. Achei que ele ia ficar, sei lá, eu com quem? Hã? Sei lá, com os Ferreira, com o Décio. Poxa, onde é que eu estou indo mais para os pastores, né? Ia ficar, não sei, na Apóstolo Ebenezer, pelo menos, na Família 61, na Bola de Neve, mais humilde aqui, mas vão ficar com nós. Mas com Humberto Costa? Como é que ele vai ficar na casa de um pecador? Ou não, pega uma outra tranqueira que tem por aí, sei lá. E Jesus falou, na casa desse aqui que eu preciso ficar. Mas você pode fazer o contrário, você pode inverter também. Enfim, vai para o lado, se você gosta mais da esquerda, do PT. E aí Jesus chega e vai ficar na casa de quem? Pronto, dos Ferreira. Na casa do... Tem um que é mais legal e um que é menos, né? Tem um Anderson, outro André, sei lá. E vocês vão torcer o nariz, falando, não acredito, vai ficar na casa desse cara, a galera vai ficar doida. Vocês estão entendendo ou não? Isso é maravilhoso, porque Jesus ele nos confronta justamente nisso. E olha que lindo. Quem foi que derrubou as muralhas de Jericó? Quem foi o general que comandou aquilo? Vamos lá, supletivo. Quem foi? Quem era o líder do povo na época? Josué, graças a Deus, aleluia. Alguém lê na Bíblia aí. Josué 5. Justamente o momento antes deles irem para derrubar as muralhas de Jericó, no verso 11. Olha que interessante o que acontece aqui. Por isso que eu falo que, cara, é linda a palavra, né? Jesus ele é muito assertivo nisso. Josué 5, verso 11. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e os grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Sabe o que está acontecendo aqui? O povo acabou de atravessar o Jordão. Eles atravessaram a arca, pegaram aquelas 12 pedras, colocaram no meio do Rio Jordão. Toda a galera passou, eles estão lá e agora eles vão começar a conquista da terra. Quando eles chegam lá, o que eles comiam até um dia antes? Vamos lá, supletivo. O que eles comiam no deserto? Maná. Hein? Até aqui eles estão comendo maná. E agora vai começar algo diferente. Então eles comem do fruto da terra, os grãos tostados, os produtos daquela terra. Verso 12. Um dia depois de comerem um produto da terra, olha o que acontece aqui. O maná cessou. Está o texto aí? Graças a Deus. O maná cessou. Já não havia mais maná para os israelitas. E naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã, que esperaram tanto tempo. A terra prometida que mana leite e mel, pronto, eles estão lá, e agora estão desfrutando de tudo isso. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Eu sou do céu. Eu não sou da direita, eu não sou da esquerda, vem de cima. Amém, amados? Glória a Deus. Então Josué prostrou-se o rosto em terra, sinal de respeito. Ele perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? E o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. Exatamente o que Moisés viveu quando viu a sarça ardente e foi chamado pelo Senhor para libertar o seu povo. Deus está marcando a vida de Josué agora para um lugar de conquista, mas ele precisava levar Josué a romper com algumas barreiras também na sua mente. Não é muito difícil vocês saberem meu posicionamento político. Quem me conhece um pouquinho melhor sabe. Inclusive uma palavra como essa vem para me confrontar. Amém? Vocês sabem qual que é o meu posicionamento, que ele é muito claro, não tenho problema com isso. Amém? Mas aqui no altar, eu sei quem eu sou. Quando eu falo da palavra, eu sei para onde eu aponto. Amém, amados? Você quer uma coisa esquisita que as pessoas falam hoje, falam cheia de convicção? E não há fundo bíblico nisso, é só para isso que a gente tem que olhar. Quando as pessoas viram e falam assim: é possível ser cristão e ser de esquerda? Só não fala isso? Mas onde está na Bíblia respaldo para isso? Não tem nada a ver. O que a pessoa precisa para ser cristã? Hã? O que ela precisa para ser cristã?
do Senhor, precisa crer em Cristo. Se com o coração creio, com a boca confesso, será salvo, amém? É claro que quando ela começar a andar com Deus e aprender, ela vai ter alguns conflitos. Quando a gente vai falar de aborto, quando a gente vai falar de algumas outras questões, as pessoas, ela vai ter que se alinhar com a palavra. Aí é outra situação, mas você não pode, ninguém pode impor, amados, e falar quando alguém é cristão, quando não é. Como você também não pode impor quando alguém fala quem é salvo, quem não é salvo. Eu estou para trazer uma outra palavra dessas. Agora Deus está falando umas coisas meio polêmicas comigo, porque outro dia o Iguinho chegou em casa da escola perguntando assim: pai, o Papa foi para o céu? E aí? Menino de 9 anos, posso dar qualquer resposta? Não posso, amém? Mas estou buscando a resposta e talvez eu traga para vocês aqui também, amém? Mas vou falar que não foi? Agora vou falar que foi, eu sei, quem sabe? A gente tem que ter humildade, amados. Igual quando eu vejo pessoas falando: ah, Deus está ali, ou Deus não está ali, Deus está naquele movimento. Meu, quem somos nós para falar onde Deus está, onde Deus não está então? Se Ele é onipresente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o que Ele me deixou. O que a Bíblia fala? Onde 2 ou mais estiverem em seu nome, ali eu estarei. É o que a Bíblia diz, amém? O que a Bíblia diz sobre alguém que é cristão? Quem confessa Cristo. A partir daí acabou, eu não posso usar outro tipo de parâmetro para poder anunciar certas coisas. Ele está dizendo: não estou nem por vocês nem pelos seus inimigos, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o comandante dos exércitos celestiais. Sabe quem estava aqui falando com Josué? O próprio Jesus. Só que é uma teofania. Você acha que Jesus ele só nasceu no Novo Testamento? Ele é aquele que é desde o princípio, amém? Ele está com Deus, ele aparece em vários momentos da história, como ele apareceu também para Gideão, ele está aparecendo agora aqui para Josué, e está mexendo com tudo isso, e precisa mexer conosco também, quebrar as barreiras e sofismas que muitas vezes de alguma forma tentam entrar em nossas mentes, amém, amados? Vou voltar aqui para o texto, mas vamos lá, verso 3, ele queria ver quem era Jesus. Isso já coloca Zaqueu numa condição destacada. Verso 3, ele queria ver quem era Jesus. Você tem essa curiosidade? Você quer saber quem realmente é Jesus? Você quer ver Jesus? Talvez esse seja um dos corações que Jesus encontrou com maior sede naquela hora, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele para, ele olha para cima. Zaqueu de alguma forma desperta a atenção do Senhor. Ele diz assim: Zaqueu, desça depressa. E aqui tem algo interessante também, amados, porque ele diz assim, na minha NVI, só que a NVI aqui ela é muito pobre, tá? Inclusive NVI não é uma tradução que eu indico. Eu gosto porque na hora de você pregar ela comunica muito bem. São palavras fáceis da gente entender, mas para estudo ela não é a mais indicada. Então, sei lá, alguém está com uma outra versão aí? Algumas versões vão dizer: necessito ficar na tua casa. Outras versões falam: devo ficar na tua casa. Está diferente a sua aí? É igual? Alguém tem outra versão? Vocês têm que ter Bíblia, vocês são crentes, botar a Bíblia embaixo do braço. Alguma versão diferente aí? Não? Será que eles têm uma diferente para colocar aqui? Enfim, as outras versões vão usar essa expressão. Por quê? Porque elas falam como essa expressão ela é usada como a necessidade de algo que estava definido para acontecer, como uma profecia que necessita se cumprir, como algo que precisa realizar. A expressão que Jesus olha e declara para Zaqueu não é só para falar: eu preciso de um lugar para ficar, preciso de uma casa para repousar. Ele está falando de uma necessidade além, como de uma necessidade divina mesmo, de estar vivendo aquele momento. É como se o fato de eu passar a noite na tua casa era uma coisa que já estava pré-definida, Zaqueu. Ela precisa acontecer, faz parte do meu plano na tua vida, de um propósito sobre a tua vida, faz parte de algo que precisa se cumprir. Então quando ele usa essa expressão, nessa versão está escrito assim, né? Quero ficar na sua casa hoje, mas não fala de uma vontade de Jesus, era de uma necessidade para que coisas se cumprissem, amém?
me convém repousar na sua casa. Enfim, porque, e Jesus está dizendo isso porque todo esse contexto que nós vamos desenhando até aqui, o fato de conflitar com o pensamento das pessoas, o fato de levar todo mundo ao lugar de conflito, fala, como assim ele vai ficar na casa do Zaqueu? Um pecador, um cara que na verdade está agindo contra o povo, trabalhando contra o povo, um homem que enfim é ladrão, é um cara super complicado, porque justamente nessa casa que Jesus vai ficar. Então havia essa necessidade, para que muitas fortalezas caíssem, muitas barreiras fossem rompidas, muitos paradigmas ali fossem quebrados, ele pudesse causar justamente o alvoroço que ele queria causar na alma das pessoas, no espírito daquelas pessoas, para que ele pudesse mostrar a realidade de quem Jesus é, de qual é a bandeira que Jesus levanta, de qual é o propósito, a causa pela qual ele iria se entregar. Então ele fala a respeito disso, tem a necessidade de ficar na tua casa, está na tua casa hoje. Amados, isso é poderoso, é maravilhoso. Zaqueu desce rapidamente e o recebe com alegria. Deixa eu te dizer uma coisa, vão existir momentos que Jesus vai falar algo muito semelhante para cada um de nós aqui. Esse momento vai acontecer na tua história. Esse momento vai existir em algum momento, em algum dia da tua vida. Jesus, ele vai de alguma forma se apresentar a você, ele vai aparecer no caminho para você, ele vai surgir de alguma maneira, principalmente quando você começar a sentir o desejo de conhecê-lo. Quando você começar a ter sede, vontade de ver Jesus, vontade de estar com Jesus, vontade de saber mais a respeito de Jesus, já que eu estava tão curioso a respeito disso, que ele se movimenta, ele sobe na árvore, era baixinho, não podia ver, mas ele dá um jeito, ele sobe. E Jesus vê ali essa oportunidade, era algo, um propósito, estava a se cumprir. Ele fala, é agora que a gente vai ter essa lição, e eu vou fazer uma revolução na vida desse homem. Quando Jesus, amados, te fizer ou te indagar dessa maneira, eu preciso entrar na tua casa, eu preciso de um espaço na tua vida, responda como Zaqueu respondeu. Isso é um conselho, não é uma pregação, amém? Quando Jesus estiver te provocando de alguma forma, querendo espaço na tua vida, querendo espaço na tua história, dê a ele essa resposta. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria, porque muito provavelmente há algo muito maior do que nós mesmos se cumprindo, um plano que o próprio Deus já estabeleceu para você, que ainda não se cumpriu, mas que ele está criando justamente o ambiente para que isso comece. E creia, quando ele começar, uma revolução começa, amém? Não existe ninguém que teve encontro como esse com Jesus e a vida continua como estava antes. Paulo tem um encontro parecido, ele era Saulo, se torna Paulo, apóstolo. Todos os homens que tiveram esse encontro, e cada um de vocês aqui que já se aproximaram de Jesus, sabe da transformação, da revolução que Jesus causa na nossa vida. Eu entendo isso perfeitamente. Eu sei o dia que Jesus me chamou dessa maneira aqui, foi dia 12 de fevereiro de 2003. E eu sei a revolução que ele causou na minha história, na minha família. E como é bom você responder a ele rapidamente, com alegria, porque ele vai entrar, ele vai vir na tua casa. Existirão momentos que Jesus dirá, necessito ficar em sua casa, dê esse espaço, porque um propósito mais alto irá se cumprir. Quando nós falamos, Jesus fala, existem os teus planos, mas os meus planos são mais altos que os seus, assim como a terra está distante dos céus. E quando Jesus nos faz esse convite, ele quer nos conectar a esses planos mais altos e começar a fazer com que eles aconteçam em nossa história, que nós possamos responder a Deus adequadamente, amém? Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu se levantou e disse, Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, ele sabia que ele tinha feito, né? Devolverei 4 vezes mais. Amados, há algum pecado na pessoa ser próspera, ser abençoada financeiramente? Não, isso é até um dom. A Bíblia fala do dom de adquirir riqueza, dom de contribuição. Há pessoas que são levantadas e recebem de Deus justamente essa condição. Bem, ser rico não era uma coisa que de alguma forma denegria Zaqueu. Não, pelo contrário, o problema era o meio pelo qual ele
conseguiu esses recursos, e ele sabia disso. O que acontece aqui, amados, é extraordinário, porque é algo que acontece exatamente com cada um de nós. O que está acontecendo com Zaqueu é que quando Jesus entra na nossa casa, ele começa o seu propósito, quando há um encontro verdadeiro com Cristo, a sua palavra começa a brotar do nosso interior, amém, amados? É mais ou menos aquilo que foi pregado na última administração, a respeito de beber das águas. Jesus não fala para a mulher no poço de Samaria, fala: se eu der da água que eu tenho para você beber, você beberá e nunca mais terá sede, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Senhor, o próprio Deus, nos promete isso. Em Jeremias ele fala disso, ele fala: eu farei uma aliança com meu povo e colocarei a minha lei no seu coração, na tábua do seu coração. É isso que começa a acontecer. Zaqueu está sendo realmente impactado pela presença de Jesus, e justamente influenciado por essa presença santa. Algo está sendo, uma revolução está acontecendo na vida daquele homem, porque parece que ele está falando uma frase de emoção, ele está emocionado, porque Jesus está ali, e ele fala: não, agora eu vou dar metade do que eu tenho. Ele não precisava fazer isso, mas ele resolve fazer isso justamente porque ele está sendo curado, amém? Do seu mau comportamento, do seu mau procedimento, da maneira, na verdade, escusa com a qual ele ganhava o seu sustento. Ele percebe que ele não precisava de mais nada daquilo, e ele agora, inspirado por essa presença e o verbo na sua frente, ele começa a frutificar isso. Porque olha o que ele vai dizer: se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Sabe o que é isso daqui? Essa foi a lei de Moisés. Se você for comigo lá para Êxodo 22, no verso 1, Êxodo 22, 1, diz assim: se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi ou 4 ovelhas pela ovelha. Amém? Era a lei. Ele começa, na verdade, a responder conforme a palavra. Ele fala: eu vou devolver o que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu peguei, de quem eu peguei, eu vou restituir. Se eu me enriqueci de forma ilícita, eu vou dar metade do que eu tenho. Eu quero, na verdade, o que eu preciso ter agora é paz. Eu quero, na verdade, estar bem com Deus, eu quero estar bem com Jesus. Esse homem estava realmente vivendo uma transformação. E como que a gente sabe disso? Pela própria palavra que Jesus dá depois para ele, amém, amados? No próximo versículo, Jesus disse assim: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ele fala: justamente para isso que eu vim, foi para realizar essas coisas que eu estou aqui. Jesus, agora bem recebido na casa de Zaqueu, também é bem recebido no seu coração, e floresce no coração de Zaqueu a própria palavra. Ele fala: agora eu quero obedecer a palavra, agora eu quero cumprir a palavra, agora eu quero viver de acordo com isso. Houve salvação nessa casa. Zaqueu viveu essa transformação, amém, amados? Ele vive isso, ele é transformado. É interessante que, quer ver, eu posso voltar para a pregação depois, mas você colocou Êxodo aqui? Êxodo 22, 1. Olha de onde vem como é quando você se defende de uma legítima defesa. Põe o versículo 2. Tem nada a ver com a pregação, mas eu vi o texto, achei interessante. Coloca o verso 2. Se o ladrão for surpreendido arrombando uma casa, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado do homicídio. É bíblico. Legítima defesa é bíblico. Amém? Quiser anotar esse versículo depois aí, quando alguém tiver falando alguma coisa com vocês, fala: isso está na Bíblia. É igual quando o pessoal fala de armamento, né? Não vou mudar a pregação, mas está lá em Lucas 22. O que os soldados usavam na época de Jesus? O que o exército, os soldados, o que eles usavam como arma? Espada, não é isso? Então era a arma da época, não tinha pistola, né? Não é isso? E quando Jesus fala: olha, lembra quando eu mandei vocês irem sem levar 2 túnicas, sem capa? Ele fala: pois bem, agora a história mudou, né?
quem não tiver uma espada, venda a sua capa e compre uma. Ele manda os caras saírem armados. Eu estou vendo vocês como ovelha em meio aos lobos. Ele vai falar disso também. Aí os discípulos saem, daqui a pouco eles voltam, temos 2 espadas. Ele fala, tá bom, é suficiente. O cara ia andar no meio de estrada, tinha um monte de ladrão, de várias situações complicadas que eles iam enfrentar. Tanto é isso, que quando Jesus está sendo preso, o que Pedro faz? Saca da espada e na orelha de Malco. A orelha de Malco cai, Jesus pega lá. Se não fosse para Pedro andar armado, poxa, os caras estão 3 anos e meio juntos. Jesus já falou, o que você está fazendo com essa arma aí? A gente é cristão. A gente não anda assim, amém? A gente vai, se as pessoas virem, nós vamos dar florzinha para eles, se eu soltar uma pomba branca. Não é isso? Mas não, Pedro estava com a espadinha na cintura lá e as coisas estavam acontecendo. Amém, amados? Mas voltando aqui para a gente encerrar essa palavra. Vocês são muito gentis, mas a palavra de Deus ela é poderosa, né? Ela é prazerosa mesmo, amém, amados? Houve salvação nessa casa. Houve um homem que foi, mesmo contra o gosto de uma multidão, que se queixou de Jesus buscar justamente Zaqueu, mas Jesus falou, vem para os perdidos. Jesus não faz questão de satisfazer os nossos gostos, amém, amados? Mas Ele veio para satisfazer a nossa alma. Ele veio para nos curar, Ele veio para nos salvar, inclusive para nos curar dos nossos cismas, dos nossos sofismas, dos nossos argumentos que são humanos. As nossas armas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus. Deus, Ele tem esse poder, amados, de nos melhorar, de nos dar esse coração capaz de amar os nossos inimigos, de orar por aquelas pessoas que nos fazem mal. Sem Jesus isso não seria possível, mas com Jesus nós somos capazes de perdoar. Nós somos livres das situações que provocam amarguras em nossos corações, sentimentos que nos aprisionam, sentimentos que nos provocam sofrimento, de feridas que nunca cicatrizam, porque a gente volta lá de novo e sente aquela mesma dor de novo, e que nós precisamos, na verdade, é de mais de Jesus, amém? De poder olhar para Ele, de olhar por alto, de ser curado por Ele, de receber desse amor, de aprender a amar como Ele amou. E apesar de todas as outras situações que possamos viver aqui na terra, nós sabemos que temos um Deus que é santo, um Deus que é bom, e nos importa ser santos, pois Ele é santo. Que eu e você possamos hoje, nessa noite, aceitar e na verdade oferecer esse convite a Jesus, para que Ele entre em nossa casa, para que Ele faça essa revolução, para que Ele venha imprimir no meu e no teu coração uma cultura dos céus. Que nós possamos não nos conformar com a maneira desse mundo de pensar, mas tenhamos a renovação da nossa mente, para que possamos ser capazes de comprovar e experimentar com boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor. Feche os teus olhos por um instante. Ore a Deus.